de pessoas que não me conhecem de perto. 80% são evangélicos e 20% é gente de tudo que é religião. Então, quando eles falam isso, o que subentende? O ser humano é um ser inteligente, que raciocina, que pensa. Peraí, esse cara tem 300 milhões, está roubando de gente. Não, roubando não. Ele tá metendo a mão. Mas eu gosto de ser, desculpa, eu sou muito franco. Esse cara está com essa grana toda porque está metendo a mão em alguma coisa. Aí vamos lá. Onde é que está a mentira e a safadeza? Primeiro, minha declaração do imposto de renda, eu vou fazer porque você tem credibilidade. Estou sendo honesto. Se eu tivesse no outro programa, um outro jornalista, mas como você é uma jornalista de muita credibilidade, então exclusivamente aqui para você, aqui, e no meu programa de TV, porque eu não devo nada, não tenho nada a temer, eu tenho aqui o espelho de bens do meu imposto de renda, tá aqui, coisa sigilosa que ninguém dá, ninguém abre, eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, onde diz sobre o patrimônio que eu tenho, é 4 milhões de reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora Central Gospel, porque você é obrigado a declarar o capital, né? Quando você abre uma empresa, qual é o capital dessa empresa? Então, isso entra no imposto de renda. Então, eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 meus filhos moram, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um construtor evangélico. Eu tenho um apartamento em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Comprei por $149 mil para pagar em 30 anos. Se eu pegar esse patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou. Mas se eu pegar isso e atualizar o valor que vale a minha casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui de patrimônio atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? Aqui tem 4 milhões porque tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso e atualizar, então o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente, acho que ele vai perder o emprego, porque eu vou processar a Forbes nos Estados Unidos. Eu não vou processar aqui. Aqui não tem graça. Eu vou fazer doer lá. Porque eu acho uma safadeza você denegrir, porque se eu tivesse, eu também diria. Porque há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja pecado errado, é bíblico. A Bíblia fala até que o pastor tem que ganhar muito bem, pela Bíblia, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Há 25 anos eu vivo de quê? Como conferencista, eu talvez seja o pastor que mais oferta ganho quando prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano. Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que mais vendo livros, eu sou o pastor que mais vendo palestras em DVD e em CD. Então, eu não posso aceitar que uns caras venham dizer uma coisa com o objetivo, que esse é o objetivo, é colocar um bloqueio na sociedade, que tudo que é pastor, o que ele tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários, certo? Então, eu fiquei nervoso com esse negócio. Eu vou contestar um pouco. A revista Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas. Não é novo, é associado à religião, a todas as religiões, digamos, não estou isentando a católica, as religiões são associadas a fortunas. No caso da evangélica, associada ao dízimo pago pelos fiéis. E aí levanta-se a questão sempre, tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc. e tal, que sustenta as igrejas. O católico também vem com dízimo. Também, estou dizendo. Também é dízimo também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Não é obrigatório. Sim. Agora, no caso, esse interesse por essas fortunas que aparecem nas pessoas associadas à religião, por que não seriam do interesse da Forbes? Ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Ela cita o Ike como o Ike Batista, ela cita todo mundo, por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais, a revista se defendeu citando fontes. Ela disse Ministério Público, mentira, Polícia Federal, mentira, e imprensa. Mentira, primeiro, não tem um dado. Na imprensa, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que são instituições de muita credibilidade, legalmente
Eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão, Receita Federal. E que para falar do que eu tenho, um juiz tem que autorizar. Porque sigilo fiscal, sigilo de patrimônios, sigilos bancários, só um juiz pode quebrar. Então eu disse para você, a Forbes pode falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 milhões de reais, o que a pessoa vai associar? É o ser humano, o cérebro humano, o ser humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção, ele faz associações. Então diz assim, pô, esse malandro aí, esse vagabundo aí, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então essa é a ideia. E eu não vou receber fama daquilo que eu não tenho, porque para o milionário, Gabi, para o empresário sair, olha, eu estou entre os 100 mais ricos do mundo. Isso dá até crédito para o cara. Os bancos, pô, esse cara aqui está entre os milionários. Para mim é o contrário, o efeito é negativo. Mas, o pastor, você não devia estar fazendo esse tipo de não defesa da teologia da prosperidade. Não, diferente. Aí vem cá. Quem disse? Existe uma coisa, existe o besterol da teologia da prosperidade, existe a teologia da prosperidade da Bíblia. Então explica pra gente. Eu explico para você qual é o besterol da teologia da prosperidade. Olha, vem para Deus que você vai ficar rico, vem para Deus que se você tem um emprego você vai ser patrão, venha para Deus que você vai ter um monte de casa. Então isso é o besterol da teologia da prosperidade. Agora a prosperidade está em toda a Bíblia. E o cerne da prosperidade diz assim, bem, pastor, me diga uma coisa que a Bíblia mostra que a pessoa pode ser próspera. Ou então, o que faz uma pessoa ser próspera à luz da Bíblia? A Bíblia diz que prosperidade é obedecer às leis de Deus. Tem um salmo, que é o Salmo 112, que diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. A sua geração será poderosa. A sua descendência será grande na terra. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua descendência permanece para sempre. O Salmo 1, que é um salmo muito lindo, que diz que aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, olha o que diz o salmo, é muito interessante. É como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu sou a favor da prosperidade. Eu prego prosperidade, eu não prego besterol. Porque prosperidade não é só finanças. Prosperidade envolve bem-estar. Prosperidade, você viver bem. Tem um monte de coisa junto. A minha pergunta é, os seus fiéis, os mais simples, porque eu sei, todo mundo, você tem fiéis também que são poderosos. Todos os níveis sociais eu tenho. E que fazem doações poderosas e sabem o que estão fazendo e querem fazer isso e podem fazer isso. Agora, quando você fala, eu às vezes misturo você e senhor. Você, pelo amor de Jesus. Quando você fala quando você divaga em cima dessa teoria da prosperidade, você de alguma maneira não leva o povo, o fiel, a crer que dando o dízimo a vida dele vai melhorar? Bem, deixa eu te dizer, não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Sim, mas... Eu não digo, existe uma coisa, a Bíblia, como qualquer coisa na vida, como qualquer ideologia ou religião, os comunistas, ou a ideologia ateísta, ele crê naquilo, ok? Quando você crê, existem um conjunto de crenças e valores que estão arraigados ali. Então, quando eu digo para o meu fiel que ele vai dar dízimo e oferta para ser rico, eu estou falando uma mentira. Agora, quando eu digo para o meu fiel que ele está dando oferta e dízimo porque Deus vai abençoá-lo, é uma verdade. Porque é isso que a Bíblia me aponta. Eu não posso declarar, e nunca declarei isso, que eu não sou tolo, eu tenho um certo conhecimento, eu tenho uma certa formação teológica, e venho de uma família muito tradicional de formação teológica, meus pais são pioneiros no ensino teológico, e também gente da área da educação. Você, além do mais, formado em psicologia. Sou psicólogo. Então, deixa eu te falar, se eu chegar para o meu filho e dizer, minha gente, dá aqui o seu dízimo da sua oferta, você vai ficar rico. Isso é uma afronta. Agora, quando eu digo para ele, se você for fiel naquilo que a Bíblia diz, Deus vai te abençoar. Porque aí eu digo assim... E aí não está... Não está, e eu te explico por quê. Não está passando uma ideia de que os seus desejos serão satisfeitos? Não. Escuta bem, a prosperidade, isso que eu digo, Gabi, se você falar que prosperidade... Se um pastor falar que prosperidade é só dinheiro, ele está incorrendo num erro gravíssimo. Prosperidade, eu brinco, eu digo na igreja... Sabe o que é prosperidade? Vou dar um exemplo bem simples e em tese. Você está aqui e ganha R$1.000. O cara da direita ganha 5.000.
o da esquerda ganha 4 mil e você vive melhor do que eles. Você tem par na sua casa, você tem alegria de viver, você tem bem-estar, tem coisa emocional aqui, equilíbrio emocional, você não deve a agiota ganhando menos do que ele. Isso é prosperidade. Sim, eu sei. Mas agora... É isso que é prosperidade. E a gente tem que ensinar o povo a isso. Mas agora, vamos ser honestos. Sim. Honestíssimos. O dízimo, esse dízimo de cada fiel, repetido, 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 sustenta e muito bem as igrejas evangélicas. Como já sustentou melhor a Igreja Católica, mas sustenta. Então, vamos dizer que essa prosperidade chega mais para a igreja do que propriamente para o seu fiel. Vamos dizer, eu acho até um pouco herético, acho meio heresia, porque parece, afinal, que Deus protege mais a igreja do que o fiel dela. Eis aí um engano. E esse é o engano redondo de muitos. Eu vou falar de uma igreja que eu não tenho nada a ver com ela. Ok? Eu não tenho, tem muitas discordâncias. Então vamos lá, vou usar outra que vai ficar mais fácil, porque todo mundo percebe. Você acha que o cara que é membro da Universal está dando oferta e dízimo apenas porque um cara muito inteligente, malandro, espetacular, fantástico, fenomenal, consegue persuadi-lo para que durante 10, 15, 20, 30 anos o cara dá dízimo, dá ofertas especiais e não tem nada de benefício? Deus trabalha com uma lei de recompensa. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda, ele diz assim, olha, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão na minha frente pelo prêmio. Você sabe que Deus, ele fala de uma lei de recompensa o tempo todo, porque Deus conhece o ser humano. Mas então, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu mostro para você, e você pode ir em qualquer igreja. Esse é o engano de muita gente. Você pode ir em qualquer igreja. Eu desafio imprensa, pode ir comigo. Chama, querida, escuta. Mas muita gente já reclamou e já deu matéria dizendo que perdeu tudo. Então você faz o seguinte, você pega do universo, espera aí, vamos para a lei da probabilidade. Então, você tem um grupo, é assim que se faz as pesquisas. Você tem um grupo de 1000 pessoas, onde 30%, não vou nem ser mais, 30% abandonou a fé, reclamou que perdeu tudo. Agora, você tem um grupo de 1000 pessoas onde 1 ou 2 estão reclamando. Esse número, Gabriela, não é pastores, não somos nós, eu não mudo vida de ninguém, eu não transformo ninguém. A verdade é que Deus está interessado no bem-estar do homem. Então, o que eu digo para você é o seguinte, vai lá no povo. Como é que uma pessoa, Marília Gabriela, fica 30 anos numa igreja, 40 anos numa igreja, dando oferta e dízimo e não tem benefício nenhum. É um imbecil idiota. Não. Então, como é que é isso? O maior beneficiado são as pessoas numa igreja. Eu acho que encontram um conforto, um tipo de conforto. Encontra muito mais. Bom, um conforto, um estímulo. Mas... Gabriel, Silas, você falar que alguém não vai ficar numa igreja por uma pessoa, eu garanto para você, quem está nos vendo aqui, está achando você muito mais interessante do que eu, porque existe uma capacidade de liderança, uma maneira de se expressar que faz um líder. Mas você não consegue segurar uma pessoa há 30, 40 anos dando dinheiro. Você até consegue isso para te seguir. Mas o cara dando bens... Agora, o que acontece? Vamos lá, quais são os graves problemas da sociedade? Drogas é um grave problema, correto? Um gravíssimo problema, que nem eles sabem o que vão fazer, tá? Bebida, 1 em cada 4 jovens... É droga, eu quis separar, né? Porque a bebida é uma droga diferenciada, né? Muito diferente, a gente pensa que é mais leve. É legal. Que é legal. Então, você tem as drogas não licenciadas, boa a tua ajuda, e tem a droga legal, problemas. Quais são os problemas? O desarranjo familiar. Minha filha, a igreja trabalha para recuperar essas pessoas sem o Estado dar R$1, no de graça para o Estado. Então o cara, Gabi, nós temos essa experiência, o cara tem um único filho. Ele diz, eu daria tudo que eu tenho para tirar esse cara da cocaína. Eu daria tudo que eu tenho para tirar esse cara do crack. Eu daria tudo para tirar meu marido da bebida. Aí vai para a igreja. O filho volta, é restaurado. Quanto vale isso? É ele. Aí você vai perguntar a ele assim, eu fui beneficiado? Ele diz assim, se eu der o dinheiro todo que eu ganho, não paga, não é o que o pastor fez. Eu não gosto desse negócio de pastor. Pastor é apenas um condutor, mas o que Deus faz na vida das pessoas. Eu não faço nada, Gabi. Eu creio num Deus que faz. Ô Silas, mas agora vou terminar esse bloco. Mas você anda de avião? Sim.
Você, Sim. Você é uma igreja que tem avião próprio, você Sim. citou um apartamento nos Estados Unidos, Sim. em uma outra matéria que eu li sua, você dizia que alguns apartamentos a pagar há 30 anos. Não, Você... um apartamento e esse que eu te informei está na minha Não, declaração você de disse imposto de renda. alguns outros, mas não importa. Um e outros aqui no Brasil. Mas não importa. O Meu, que eu que não foi com dinheiro de igreja. Não estou dizendo que você não mereça. Você fez uma coisa convincente. Mas o que eu estou querendo dizer é se não é herético imaginar que você foi mais favorecido do que quem está esperando é porque também. você não conhece as ovelhas e os membros das igrejas, o que aconteceu na vida deles. Bom. Você não tem ideia disso. Vamos lá. O presidente americano Barack Obama disse textualmente: nossa jornada não estará completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer pessoa. Na sua igreja ele não teria sido reeleito. Na minha igreja, não. Ele não teria sido reeleito. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo. Idade. Hã? Homossexualidade. Isso, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. Eu vou fazer uma definição. Tá, então vamos lá. É contestável. É contestável? Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. A ciência que pode dizer, é igual ao aborto. Quem é que pode dizer onde começa a vida? A biologia. É. Então, quem é que na ciência? Então, eu vou primeiro para... Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deu Deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é muito interessante. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Então, vou fazer uma definição de homossexualismo. Um homem e uma mulher. Homossexualidade. Não, homossexualismo, a prática. Eu posso falar homossexualismo ou a homossexualidade. Não tem... Não, é que o homossexualismo caracteriza doença. Não, mas eu não vejo como doença. Eu não vejo como comportamento, nada de doença. Então, a homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Agora, vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Então, vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética. Gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais, homozigóticos. São gêmeos iguais. Então, o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá. 35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então, como é que são iguais? Como é que nasce? Espera aí, eu estou falando de nascer homossexual. Eu estou falando de genética. Tá bom. Não tem uma fonte na genética... Não tem uma fonte, traços psíquicos, não sei o quê. Então vamos lá, a minha questão aqui no Brasil é os direitos que eles querem em detrimento da coletividade. Quais são os direitos? Os direitos, então eu vou dizer para vocês. Quando eles falam de números, que eu acho que ninguém deve morrer. Eu não quero que ninguém morra de nada. Mas quando eles utilizam números, é contra eles totalmente. Eu vou nessa do número já. Mas vamos aqui. O que eles querem na PLC 122? Número 1. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, está dizendo o seguinte, que se um homossexual sofrer constrangimento vexatório de ordem ética, moral, filosófica, tá lá. Então, ok? 3 a 5 anos de cadeia. Então, vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Então, quer dizer, o que é constrangimento filosófico? Quem é que define isso? Significa o quê? Se olhar para a cara de um homossexual mal, olha, você está me constrangendo filosoficamente. O que é isso? Que papo é esse? Outra, pera aí um instantinho, outra. Eu fui ofendido com a suástica na reunião da comissão de cidadania. Botaram o meu nome com a suástica, que é crime no Brasil. Eles querem uma lei para atacar, xingar, atingir quem eles querem, estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula para eles. Então, eles não estão atrás apenas... Você quer ver uma outra? A linha B do artigo 8 da PLC 122. Ninguém pode impedir a afetividade de um homossexual
transgênicos, bissexuais. Este direito será dado aos demais cidadãos, quer dizer, a preferência passou a ser deles. Então agora eu vou para o campo da realidade. O lugar do culto é protegido pela Constituição, tá certo? Lugar do culto, lá dentro do culto. Ninguém entra, ninguém faz bagunça que vai dançar. O pátio da igreja não. Então o que significa que essa lei estiver aprovada? Se no pátio da minha igreja tiver um casal de homossexual se beijando e eu botar pra fora, 3 a 5 anos de cadeia. O que eu vou dar esse mole pra eles aonde? Nunca. Toda a história da civilização humana, toda a história, o que eu tô te falando é antropológico, sociológico e teológico. Toda a história da civilização humana está sustentada. Um homem, uma mulher e sua prole. Você está passando pela Grécia Antiga também. Filha, eu tô falando da história, é isso. Que tinha homossexuais, a história da humanidade é isso. É isso aqui. Na faculdade, eu acho uma Mas você sabe que tinha homossexuais sempre. Em todos os tempos, que desde que o homem, na época de Noé, quando Deus mandou o dilúvio, a depravação moral era de altíssimo grau. Deixa eu dizer uma coisa, Gabi. O que muda é a tecnologia. O homem é a mesma coisa, com suas loucuras, com seus desejos, é a mesma coisa. O que muda é a tecnologia. Na faculdade eu ouvi, durante 5 anos, eu ouvi isso que eu vou te falar. A criança, quando nasce, o primeiro objeto de amor dela é a mãe. Ela faz ruptura dela com a mãe a partir da figura paterna. A partir da figura paterna, a criança faz diferenciação entre ela, a mãe e o mundo. Eu cansei de ouvir isso. Sabe de Freud, que tanto falam? Freud estudou o caso de uma paciente homossexual e descobriu que ela é homossexual pela relação dela com o pai. Manda rasgar o compêndio de Freud. Manda eles rasgarem. Tá lá, estudo de Freud. Ele reorientou a mulher e ela passou a ser heterossexual. Então vai dizer que não pode ser reorientado? Quem disse que todo mundo... Eu não tô aqui, Gabi, eu não tô aqui para impedir ninguém de ser homossexual. Eu não tô aqui para impedir ninguém de adulterar. Eu não tô aqui para impedir ninguém de se prostituir. Isso é problema de cada um. Olha, o filho de a mãe de um bandido vai na cadeia e eu tenho trabalhos em penitenciária. O filho é assassino, fascina. Ela o ama profundamente. Agora pergunta se ela concorda 1 milímetro com aquilo. Concordar com uma prática é uma coisa, amar a pessoa é outra. Eu amo os homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Você sabe o que é o aborto? É o massacre dos poderosos sobre os indefesos, que estavam esperando a hora certa de nascer, porque vivos já estavam. Sabe qual é a diferença entre eu e o óvulo fecundado? O tempo e a nutrição. Eu tenho 59 anos e o óvulo fecundado 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Deixa eu acabar com essa falácia. Quem te falou que o pequeno bebê no útero da mulher é prolongamento do corpo dela? Na gestação, o agente ativo é o pequeno bebê, o passivo é a gestante. É ele que faz cessar os ciclos da mulher. É ele que, se não tivesse protegido por aquela bolha, era expulso como corpo estranho. É ele que, em última instância, determina a hora de sair. A prova, querido, ele está em simbiose com a mãe por nutrientes, esperando a hora certa de sair. Qual é a prova? O óvulo fecundado de um casal negro implantado no útero de uma branca, escute isso, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco implantado no útero de uma negra, nasce um branco. Como é que é prolongamento do corpo da mulher? Como se fosse unha ou cabelo? Falácia! Aborto é questão de saúde pública. É questão de saúde pública para aborto legal e ilegal. As mulheres que abortam, independe se é legal ou ilegal, 4 vezes mais propensas a problemas psiquiátricos, 9 vezes mais propensas a suicídio, 11 vezes mais propensas a um problema na segunda gravidez e um monte de complicação. Falácia! Falácia! Sabe o que é o aborto? Assassinato! Assassinos! Assassinos! Nenhum ser humano é mais humano do que outro. Assassinos! Nós não podemos aceitar isso. É uma vergonha. Aborto, na grande maioria, é fruto da promiscuidade e da irresponsabilidade do ser humano. Deus tenha misericórdia das mulheres. Deus tenha misericórdia do Brasil. E a gente vai chamar para debater aqui, para conversar sobre isso. Não é bem um debate, mas é uma conversa. O pastor Silas Malafaia. Pode entrar aqui. Como é que vai, pastor Silas? Tá bom? Prazer. Um abraço.
A gente vai acabar ficando sempre da parte mais polêmica do projeto, porque, na verdade, nessa lei, porque a professora Yara, vou perguntar, por que a senhora julgou necessária a criação dessa lei? Nós, na Câmara dos Deputados, nós formamos uma frente parlamentar que existe até hoje, congrega mais de 216 deputados, acho que tem mais hoje, que tratavam desse tema dos direitos civis. Então, a Comissão de Direitos Humanos, comissões especiais tratavam desse tema da defesa dos direitos das pessoas na sociedade e, portanto, também desta parcela da sociedade que são os homossexuais. Agora, pastor Silas Malafaia, parabéns pelo seu sucesso na televisão. Obrigado. Eu sei que o senhor não está lá para fazer sucesso, mas está lá para pregar, mas está fazendo sucesso, né? Todo mundo gosta do seu programa. Muito obrigado, eu agradeço, Ratinho, porque se a imprensa brasileira abrisse para as pessoas saberem o que está nessa lei. Então quero te dar os parabéns, porque isso é o debate. As pessoas precisam saber o que ninguém gosta de informar, nem os grupos de defesa homossexuais. Essa lei tem algum problema? Essa lei tem muito problema. Essa lei criminaliza a opinião. Ela criminaliza a opinião. Se você vê no teor dela, e outra, eu estava ouvindo a professora, sabe como é que ela foi aprovada na Câmara? Não sei. Num dia antes do recesso parlamentar, com 30 deputados, ela foi aprovada assim. Como tudo deles é tentando fazer com o mínimo possível de pessoas, porque sabe que com a maioria não passa, sabe que com a maioria não dá. Essa lei, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: nós não somos contra. A pessoa quer viver a vida que quiser viver, quer ser homossexual, a questão não é essa. A questão é o seguinte: é um jogo muito bem montado. Pastor, você pode, momentinho, essa lei deixa eu terminar. Não foi aprovada em segredo. Deixa eu terminar aqui. Foi aprovada por unanimidade dos líderes. Professor, depois você fala, só um minutinho. É o seguinte: se alguém quer que eu não interrompa, não vai me interromper. Porque senão eu também não vou deixar falar e não vai dar certo, vai ficar ruim para você que está mediando. Sim. A questão aqui é a seguinte: a lei, esta lei, ela tem aberrações, primeiro, que nenhum país do mundo tem uma pouca vergonha como essa. Essa lei é uma pouca vergonha. Essa lei não é homofobia, não. Rapaz, homofobia é uma pessoa doente na psiquiatria que quer matar o homossexual. Essa lei deve ser chamada lei do privilégio, não de homofobia. É a lei do privilégio. Qual é o privilégio? Vou te falar aqui, Ratinho. Existe uma diferença terrível em criticar conduta e discriminar pessoas. Evangélico é criticado, católico é criticado, Deus é criticado, o diabo é criticado, presidente da república é criticado, tudo é criticado. Se criticar homossexual, querem processar, porque a lei, de maneira absurda, diz que até o pensamento filosófico, isso é, o que é? O que é discriminar filosoficamente? Eu queria saber quem vai ser o medidor disso. Então a lei, ela é uma aberração, é uma lei para privilegiar um grupo em detrimento de todo o conjunto da sociedade. E com detalhe, dentro da lei, só um dadozinho que eu vou te dar aqui. A lei diz o seguinte: que se alguém na afetividade homossexual for impedido, é 2 a 5 anos de cadeia. Então você imagina aqui uma coisa. Quer dizer que se eu pegasse 2 homens estiverem beijando na minha frente, eu falar, eu tô com problema. Você tá com problema. Agora, pior é o seguinte: no pátio de uma igreja, não é no lugar do culto, não. No pátio de uma igreja, tem um casal heterossexual ou homossexual, tanto faz. Hétero ou homo. Não tô aqui só para falar de homossexual. Então, no pátio da igreja, tem um casal agarrado lá, um hétero ou um homo. Se o pastor impedir e botar para fora, é 2 a 5 anos de cadeia. Uma escola, eu tenho informação, está aqui na lei. Ela pode falar o que quiser, eu estou com toda a lei aqui, está aqui na minha mão. É o que está na lei. O que está na lei. E outra, comparar homossexualismo com racismo é outra definição. Ninguém nasce homossexual. Homossexualismo é comportamental. Não venham aqui. A jogada é tão inteligente, porque eles não têm força para defender seus interesses, que querem misturar racismo. Olha, negro não pediu para nascer negro, é negro. Criança não pede para ser criança, é criança. Idoso não pede para ser idoso. Querer botar
comportamento naquilo que uma pessoa nasce sem opção é uma vergonha. Ninguém nasce homossexual. Então é bom a gente falar quando a pessoa está presente, que eu não suporto falar com a ausência das pessoas. O projeto 5002, de autoria da deputada Érica Cocai, Érica Cocai e também de Jean Willis, é uma afronta à família, porque um garoto de 12 anos, ok? Tem o poder, segundo os interesses superiores da criança, a decidir a mudança de sexo. Basta para isso a ajuda da Defensoria Pública. Agora, o que eu acho a incoerência da turma que ela representa é que eles, o PT, é contra a maioridade penal e para 16 anos. Mas um garoto de 12 anos já sabe que pode mudar de sexo, como se fosse uma mudança de camisa ou de roupa, de uma coisa irreversível. É uma intromissão do Estado na família. Deputado Anderson, depois eu quero ter o direito de explicar ao pastor porque ele não conhece direito. Olha, e eu vou ter o direito da réplica. É que um garoto de 16 anos não pode responder criminalmente. Mas um de 12 pode, certo? Pelos interesses superiores da criança. Eu não sei que interesse superior da criança é esse. Eu queria entender o interesse superior da criança, buscar ajuda na Defensoria Pública e contra os pais. E vou dizer aqui, a ideologia de gênero, minha gente, o jogo, olha, é uma afronta, mudando aqui, é uma afronta ao Congresso Nacional, que mandou retirar tudo que tem respeito à orientação sexual e a gênero, e que eles, o governo, está colocando, porque querem para o município, é para pegar a criançada de 0 a 10 anos, para ensinar homossexualismo, Tony. Isso é conversa fiada. E outra, e esse negócio que o camarada nasce o quê? Seres assexuados. Você nasceu, o que é que você é? Não sei. A escola vai me ensinar o que eu vou ser. Eu não sei qual é a minha preferência. Repito aqui, a criança quando nasce tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência, não é babuzeira. Essa aqui há uma ideologia, gente. Escuta, Maxi, que depois o seu amiguinho Angel, que concluiu o trabalho dele, o que é que eles perceberam? Que o último reduto de autoridade é a família. Então vamos detonar esse negócio. É isso aqui. Tem que detonar a família para uma elite política mexer com uma massa de informes. É uma ideia. Isso não é uma brincadeirinha. E é uma afronta à família, um garoto de 12 anos. Se o projeto da deputada e o projeto do Jean Willis dissesse que uma pessoa maior de 18 anos, após passar por procedimentos psicológicos, decidir mudar de sexo, eu ainda ia ter que respeitar, é maior de idade. Agora, uma criança, o que está escrito no projeto, né, buscando os interesses superiores da criança, que conversa é essa? Contra o pai, um menor? Quer dizer, então, que um defensor público pode... E quem é defensor público para saber os interesses superiores da criança? Quem é ele? Como é que é esse negócio? Isso é uma afronta. Nós estamos aqui falando... o discurso é bonito. O discurso é muito bonito. É muito lindo. Nós não estamos aqui para proibir nada. Nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. O que está em jogo é a história da civilização humana. O que está em jogo, homossexualismo sempre existiu, nós sabemos disso. É dar um status de família quando tem pesquisas. Eu botei aqui uma pesquisa. A pesquisa não é de um cara, não. A pesquisa é de um estudioso da Universidade do Texas, que foi bombardeado pelo ativismo gay, e que a universidade, que na América não se brinca, levantou um grupo de estudiosos para ver se a pesquisa dele estava comprometida por alguma variável. E a pesquisa dele mostra, que foi feita agora em 2011, 2012, Mark Heckner, um doutor, e foi publicada na revista de Ciências Sociais. Ele mostra que a probabilidade de uma criança ser violentada é 24%. Tá, na pesquisa, por casais gays, do que 2% por casais héteros. Não foi eu que fiz a pesquisa. Não é pastor que fez a pesquisa.
Aqui é que tá, ninguém está falando aqui de religião, não vem aqui falar de religião. Eu não vim aqui falar nada de religião, não sou criança. Não tô aqui fazendo conjecturas religiosas. Eu nunca entrei aqui nessa casa para citar Bíblia. E tô cansado de ver citação de Bíblia. Tô cansado de ver aqui, não por mim. Eu não vim aqui, você tem que citar Bíblia. Eu tô aqui para citar Bíblia? Eu tô aqui para citar Bíblia, não. Agora, a maioria tem que ser respeitada. Vim dizer para cá que uma ministra deu uma canetada a favor de alguma coisa, então eu vou sugerir à deputada Érica Cocai para fazer uma PEC, ok? Para mudar o artigo 226, parágrafo 3º. Sugiro à deputada a fazer uma PEC para mudar o que está escrito aqui, ok? E pela última vez, porque não é possível, meu Deus, isso não é alemão nem francês. Pelo amor de Jesus Cristo, não precisa ser jurista, não precisa ser doutor em português. Eu vou citar pela última vez o que está aqui, ó. Ó, é isso aqui. O que vale é isso aqui. Negócio que juiz deu canetada, pode dar canetada para o que quiser. Eu quero saber isso aqui. É a Constituição. Então, eu vou aqui sugerir a deputada Érica Cocai, que está aqui. Deputada, faz uma PEC para mudar isso aqui, ó. Parágrafo 226, artigo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Isso aqui é Constituição. O negócio é ser aprovado aqui dentro. Que aqui é o debate democrático, é aqui dentro, não é canetada não, é aqui dentro, é aqui dentro. Faz uma PEC para mudar isso aqui, o que está no parágrafo 3º, e aí tá tudo bem. Agora, negócio de que a ministra tal deu essa canetada, o ministro tal, isso é conversa, minha gente, é o parlamento. Quem faz as leis de um Estado é o parlamento. E aqui, eu já disse e vou repetir, o Estado é laico, isso é o governo. O povo não é laico e o parlamento não é laico, porque ele representa as ideologias, sejam elas religiosas ou não, das pessoas. Parlamentares vieram para cá representando uma ideologia cristã ou comunista, não interessa. Essa conversa de Estado laico é a maneira preconceituosa para nos calar. Ok? Se Marx tem direito de alguém defender a ideologia de Marx aqui, por que você não pode defender uma ideologia baseada em Cristo, que eu repito, que é o paradigma do Ocidente? Ok? Eu pergunto aqui, vou repetir, tem que repetir porque a hora passa, outros deputados chegaram. De onde vem a escola pública? Da reforma protestante? De onde vem a proteção da vida e direitos humanos? Do modelo judaico-cristão? É a sociedade, ela está permeada disso, ok? E se amanhã aqui no parlamento tiver uma maioria de ateu, se ele tiver aqui, ele está representando os ateus, ele vai colocar no bojo das leis alguma coisa em relação a isso. E outra, nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada, ok? Não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. E essa historinha de homofobia, ok? Essa historinha de homofobia, quem define o que é homofobia não é ministro do STF. Quem define o que é homofobia é a psiquiatria. E o que a psiquiatria diz? Temos que ir lá na fonte da ciência. Quem é que define a homofobia? É o pastor, por algum acaso? É o deputado gay, por algum acaso? É o ativista? É a psiquiatria. O indivíduo tem uma aversão ao homossexual que quer matar, que quer bater, que quer agredir. Isso aqui é homofobia. Agora, no Brasil, opinião virou homofobia. Gostaria de falar que opinião não é crime. E gostaria de falar, se estamos numa sociedade para todo mundo pensar a mesma coisa, é ditadura da opinião e ditadura do falso consenso. Ok? Nós estamos aqui para contraditórios, sim senhor. Só que quem são rotulados de fundamentalistas, retrógrados, e eu queria agora dar uma nomenclatura, porque nós não rotulamos eles de nada, mas eles nos rotulam. Homofóbicos, fundamentalistas. Eu queria dar agora um rótulo e até dar uma sugestão aos deputados. Quando alguém chama isso, gostaria que vocês, porque eles é que estão nos rotulando, nós somos os equilibrados, eles são os desequilibrados sociais. Para encerrar, senhores, eu vou mostrar a incoerência entre o discurso da deputada e a lei, o projeto de lei dela. Há um discurso aqui, vamos lá, olha o que ela acabou de dizer e olha o que ela coloca. Vamos lá, acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Artigo 8º.
Vamos lá. Artigo 8º. Toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital ou tratamento hormonais integrais, a fim de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero autopercebida. Agora segura aí. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, que qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico ou autorização judicial ou administrativa. A deputada disse aqui que existem, palavras dela, está gravado, procedimentos no Ministério da Saúde, nos hospitais, tem gente há não sei quanto tempo esperando. Isso é o que ela está falando hoje. Aqui está a lei. Aqui está a lei. Agora, para vocês entenderem... Ah, Jesus. Cadê? Olha aqui, escuta essa aqui. Escuta essa, é dela. Artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança, deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, agora segura, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando, aqui é a lei que ela fez e que vai ser derrotada aqui. Quando, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe qual é o nome disso aqui? Canalice. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar, é um plano ideológico dos esquerdos. Encaminha ao Supremo, para o Supremo definir o que é homofobia. E o procurador aceitou e encaminhou ao Supremo. Vai ser na caneta de novo? Isso é muito sério, gente. O parlamento está botando de joelho. Nós não podemos aceitar isso, senhores. O parlamento não pode ficar de joelho. Tem medo de juiz? Tem medo de fazer alguma coisa? Então faça. Vocês vão entrar para a história como alguém que deixou um legado, que não tem medo, não é covarde. É a atribuição desse parlamento. Leis é com vocês. Essa conversa que o parlamento demorou 10 anos não é da conta do Supremo. O Supremo é guardião da Constituição, é guardião da lei. O Supremo não foi feito para fazer leis. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito e à autoridade do Poder Legislativo. Deus tenha misericórdia. Se eu ver, tá aqui, eu já disse e repito, se eu ver, Tony, Deus não me permita ver, um cara agredir um homossexual, se eu ver com palavrão, se eu ver com tapa, filhinho, eu vou à delegacia com ele, você testemunha até a última instância para botar esse miserável na cadeia que fez isso. Eu vou até a última instância. E eu termino dizendo, o que é homofobia, o Tony definiu. O Tony definiu até muito bem a homofobia. Só peço a você, Tony, para você passar para o teu movimento, porque eles não veem homofobia como você falou. Qualquer palavra que você fala contra o comportamento deles, eles chamam de homofóbico. Qualquer coisa que você fale, que você não aceite, olha, no Brasil, pode falar do diabo mal, pode falar mal de Deus, pode falar mal de político, pode falar mal de presidente, pode falar mal de pastor, pode falar mal de padre, pode falar mal do diabo que carregue. Mas se falar alguma coisa contra o homossexualismo, homofóbico, vai ver se eu estou na esquina. Vamos começar aqui essa história, porque a história é muito interessante. Eu acho que é uma afronta aos negros. Eu começo aqui. Isso aqui é uma afronta aos negros. Querer comparar comportamento. O negro não nasceu ou branco e pediu para ser negro ou branco. Ele é. A criança
Ela não pede para ser criança, ela é. O idoso, ele não pede para ser idoso, ele é. Homossexualismo é comportamental. Querem dar status a comportamento? A raça? A história começa aqui. O que é o homossexualismo? É um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. É isso aqui. Não tem ordem cromossômica homossexual. Que conversa é essa? Que paridade esses caras estão querendo? Aqui começa o erro. O erro começa aqui. Eles estão querendo uma coisa que eles não têm direito. Então nós vamos ter que fazer lei para tudo que é comportamento. Tudo que é comportamento do ser humano, vamos apadrinhar de alguma forma. Isso aqui é a minha primeira questão. Isso é uma vergonha. Isso aqui é a primeira questão. É vergonhoso. É vergonhoso esse negócio. Eles querem uma lei para eles ficarem livres para falar o que quiserem, para chamar os outros de homofóbico a hora que querem. Quer dizer, se você chamar um homossexual de doente, eles querem te denunciar no Ministério Público, mas eles podem chamar qualquer um de doente. Eu conheço a matéria, eu sou psicólogo também. Homofóbico é uma pessoa classificada na psiquiatria que tem aversão ao homossexual, que quer bater, maltratar, eliminar. Que história é essa? Existe uma diferença, senhores, em criticar comportamento e discriminar pessoas. E eles fazem um jogo muito lindo. Eles querem dizer que a crítica ao comportamento é discriminação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles querem liberdade para fazer o que fizeram na parada gay do ano passado, que eles não respeitam ninguém. Eles querem liberdade para isso. Na parada gay de São Paulo do ano passado, eles disseram que para esculhambar com o Papa, é uma frase que eles falam, se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. Isso eles podem. Na parada gay desse ano, eles esculhambaram com os santos da Igreja Católica em posições homoeróticas. Agora escuta isso aqui, é uma denúncia interessantíssima. E eu vou mostrar quem é que está sendo perseguido aqui. É uma coisa interessantíssima. No dia 23, a parada gay. No dia 2 de julho, no meu programa em rede nacional, vou repetir aqui, está sendo gravado, quem diz a verdade não tem preocupação de fazer força para lembrar. A mentira que o cara tem que ficar repetindo para ver se decora. No dia 2 de julho, no meu programa, durante 17 minutos, eu disse, engraçado, a imprensa ficou quietinha. Se um evangélico fizesse isso, a imprensa ia baixar o pau. A Igreja Católica ficou quieta por quê? Porque a Igreja Católica também não baixa o pau nesses caras. E lá nessa minha fala eu digo assim, quem mata e bate em homossexual vai pra cadeia. Se eu odiasse homossexual, eu não podia ser pastor, não. Pastor é um cargo, é uma vocação, eu não podia ser cristão. Tá tudo na minha fala, 17 minutos. O movimento gay ficou quietinho, porque estava debaixo de paulada. Ficaram tudo quieto. Agora escutem, senhores, estou denunciando para mostrar tudo isso aqui. No dia 17 de outubro, um site gay pega 17 segundos, 40 segundos de uma fala de 17 minutos e edita e põe assim quando eu falo. Tem que baixar o pau nesses caras. A Igreja Católica tem que baixar o pau nesses caras. Eles pegam isso, um homossexual agredido em São Paulo, editam como se eu tivesse falado há pouco tempo, como se eu tivesse falado naqueles dias, e a fala foi dia 2 de julho, e que o homossexual foi agredido porque eu sou motivador de homofobia. O senhor Tony Reis, o senhor desculpa o meu abuso, senador, excelência, desculpa o meu abuso. Numa próxima audiência pública, convoque aqui Tony Reis, presidente da AGBLT, eu quero ele aqui. Aí sabe o que esse cidadão faz? Pega isso, envia a procuradora dos direitos humanos, do Ministério Público, me acusando de homofobia, induzindo a procuradora a erro, que é crime, bota lá assim,
Porque o pastor Malafaia, os documentos estão aí, está na imprensa, está em tudo. O pastor Malafaia mandou baixar o porrete nos homossexuais para que eles aprendam a vergonha. Rapaz, isso é coisa de bandido de mau caráter. O que é que eu digo lá? Em todo esse conjunto de fala eu digo, assim como a imprensa e como a Igreja Católica baixou o porrete no pastor que chutou o santo, força de linguagem, quer dizer que a Igreja Católica agora bate o homossexual. Aí o cara bota e altera a minha fala, que o pastor Silas, esses caras aprenderem a vergonha, e manda para o Ministério Público para me denunciar de homofóbico. É o grupo social mais intolerante da pós-modernidade. Tentaram me caçar 3 vezes no Conselho Federal de Psicologia. Se eu mostrar para os senadores, se eu mostrar, excelência, para você, o que esses caras apresentaram no Conselho para me caçar, é que o pastor Malafaia, o pastor, é psicólogo ou é pastor? No seu programa, defende a PL 122. Os caras pedindo a minha cassação da minha credencial. Aí sabe o que aconteceu? Os 3, tudo por entidades de grupos homossexuais, para me caçar, perseguição. Aí o conselho rejeita e arquiva. Passam-se 2 anos, agora desarquivaram sem apresentar uma novidade. As mesmas ações para tentar me caçar voltaram de volta, e eu estou aqui quieto, que eu não posso dar as dicas, eu estou só esperando o resultado. Porque o próprio Conselho Federal de Psicologia, aqui na sua norma, ele não pode proteger nenhum grupo. Na primeira página, fez campanha da passeata do dia aqui, gay, aqui em Brasília. Eu estou só esperando para ver. Eu só estou mostrando quem são os intolerantes. Outra, eu gostaria de dizer, gostaria que ela estivesse aqui. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, Marta Suplicy, que nós não estamos precisando da ajuda dela para ter liberdade religiosa e de expressão. Ah, que pena que ela não está aqui. Eu gosto de falar na cara, eu não mando recado. Não tenho medo disso. E aí, no documento, no substitutivo dela, eu achei interessante. Ela consegue alterar a Constituição, fenomenal. Olha aqui. Com isto em mente, julgamos importante fazer uma alteração no substitutivo para excluir do alcance do disposto no artigo 20 da Lei número 7.716 de 1989. Agora escutem, senhores. Aos casos de manifestação pacífica de pensamento fundada na liberdade de consciência de crença. Ei. Peraí. Isso aqui é uma tentativa de alterar a Constituição. A Constituição diz que eu sou livre, no artigo 5º, para manifestar o meu pensamento. E ela coloca o seguinte, olha, atenção, senhores. Vocês que não concordam com a prática homossexual, vocês podem falar pacificamente, tá? Eu vou ajudar a Constituição brasileira, que ela não está tão perfeita. E o que é pacífico? É subjetivo. O que é pacífico? O que para um é pacífico? Para mim, pacífico é eu questionar o outro. Não, você está me ofendendo. O que é pacífico? A Constituição, ela é absoluta, ela é clara. Eu sou livre para expressar a minha opinião. Ela quer dar uma ajudinha, como se nós precisássemos disso. E nessa famigerada PL 122, senhores, escute essa. Qualquer que impedir, cercear, escutem, a relação homoafetiva é 2 a 5 anos de cadeia. Então vamos analisar. O lugar do culto é garantido pela Constituição, ok? O pátio da igreja não. Significa que se um casal homossexual estiver beijando no pátio da igreja católica, ou no pátio da igreja evangélica, ou num colégio que tenha normas, porque eu aprendi que o ser humano precisa de limite, senão ele auto se destrói. Então, se um pastor, um padre, um diretor de escola diz assim, aqui dentro eu não quero ninguém se beijando, 2 a 5 anos de cadeia. Vocês sabiam que o artigo 5º da Constituição não pode ser mudado por emenda? Não pode. Não pode estar no artigo 60, parágrafo 4, ele não pode ser mudado.
Não tem como ser mudado. A liberdade de expressão, a liberdade por convicção de crença religiosa e política, ninguém pode ser cerceado. Aqui também, nessa famigerada lei, é o seguinte, eu vou falar do nosso lado. Senadores, deputados, público que está aqui, imagine que uma pessoa contrate para ser babá um evangélico. Eu vou por aqui. Descobre que a empregada doméstica é evangélica e não quer que seus filhos tenham uma orientação evangélica. Manda embora? Pode ir para a cadeia. Isso nunca vai acontecer porque nós evangélicos aprendemos a respeitar a liberdade dos outros. Mas eles, se o pai ou a mãe descobre que a babá do seu filho é homossexual e não quer um homossexual orientando, 2 a 5 anos de cadeia. Que lei é essa? Fere princípios constitucionais. Nós não podemos aceitar isso. É um lixo. E eu tenho aqui, eu estou sofrendo na pele o que é perseguição. O meu colega pastor queria dizer aqui, eu tenho moral para dizer, a minha instituição não recebe 1 centavo de governo federal, estadual e municipal. E não é por falta de oferecimento. Ok? E eu tenho trabalho social em penitenciária, trabalho com mulher com gravidez indesejada, reforço escolar, tirar gente das drogas, bancado por quem acredita em mim. Agora eles são parasitas do Estado. Comem milhões de governo federal, governo estadual, governo municipal e estatais para ficar dizendo quem é homofóbico ou não e para fazer patrulhamento. Isso é uma vergonha. Comem milhões. Eu pago milhões de impostos. Eu aqui, ó, posso dizer aqui, eu, com a empresa que eu tenho, eu pago milhões de impostos. E não recebo nada, sabe por quê? Porque acredito que uma pessoa, para me dar alguma coisa, ela tem que acreditar nos meus ideais. E o cara que é católico ou homossexual, eu não posso estar pegando dinheiro do Estado para meus ideais. Eles são sustentados por isso. Interessa a eles isso. Mas na hora do debate correm, porque são covardes. Correm, porque não querem encarar. Correm. O negócio deles é feito debaixo dos panos, na calada, como foi aprovada a PL lá na Câmara, antes do recesso parlamentar. E que tentaram aqui, senador Magno Malta sabe, 5 horas da manhã, perto do recesso do Senado, Magno foi chamado às pressas, uma pilha de processo, voto de liderança, lá dentro estava a aprovação do PL 122. Aí alguns senadores chamaram o Magno e disseram assim, Magno, tu já viu o que está assinado lá? Não, pega lá para tu ver, o Magno foi lá. Ué, que é isso aqui? Aí foi a cada líder. Amigo, ele falou, rapaz, eu nem vi tanta coisa, estava perto do recesso. É isso que eles fazem. Eles querem aprovar na calada da noite. Parabéns a essa comissão. Os líderes que retiraram a assinatura, Renato Casagrande, a Raup, o Cafeteira, que assinaram por cortesia, porque isso acontece mesmo, mas que não deram para eles o texto dizendo exatamente o que era, ficaram absolutamente revoltados. Arthur Vigílio, foram todos para a tribuna repudiar a maneira como conduziram e foi exatamente uma condução feita pela ex-senadora Fátima Cleide. É isso aí. Os homossexuais são livres para serem homossexuais. Não queremos impedir ninguém de prática nenhuma, mas não vamos aqui dar status e privilégio a um comportamento que quer impedir o direito dos outros. Eu vou dizer aqui, porque se ele quiser negar, ele negue. Para terminar, no debate do Estatuto da Família na Câmara, na audiência pública, seu Tony Reis estava do meu lado, se pegar o filme e rever. Eu disse para Tony Reis isso aqui. Tony Reis, sabe qual é o erro do teu movimento? Ele olhou para mim. Se vocês buscassem apenas os seus direitos, mesmo eu sendo contra, é um direito vocês buscarem aquilo que vocês acham direito. Agora, quando você toca no meu direito, você me chamou para briga. Vocês cometeram um erro crasso, porque vocês não estão apenas querendo buscar seus direitos, vocês querem calar os que são contra a sua prática. Tenho dito aqui. Mas pode perguntar o que quiser, em qualquer área. Sem censura? Nenhuma.